Grupo Espírita Luz da Vida. Com muita alegria que estamos aqui, a convite da direção da casa, para mais uma palestra pública. Então, primeiramente, a gente agradece a toda a direção da casa, aos amigos queridos que nós temos em Maricá, pelo convite, pela oportunidade de estar aqui, trazendo um pouquinho das nossas vivências, dos nossos estudos. Então, gratidão a todos. Sejam todos e todas muito bem-vindos, bem-vindas a esse momento. Espero que possa ser uma noite agradável, uma noite de reflexões nesses momentos tão importantes que a gente vive hoje no planeta Terra. Nós vamos falar sobre a lei de amor, um item que está no capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo, na Instrução dos Espíritos, no item 8, 9 e 10. Antes da gente começar propriamente, vamos fazer uma página e uma prece. E ao abrir aqui um livrinho ao acaso, e caiu Presença do Amor. O título é uma poesia. Vocês conhecem? Alta de Souza, uma poetisa nordestina, se eu não me engano. Eu não tive a oportunidade de apreciar o trabalho dela como encarnada, mas como desencarnada, através do Chico, é um trabalho fantástico. E ela diz assim: Deus te abençoe o pão que dás à porta, aos romeiros cansados da agonia, o teto aos que se vão em noite fria, na dor em que a nudez se desconforta. Deus te abençoe o raio de alegria, com que a força da fé se te transporta, no rumo da esperança semimorta, para trazê-la à glória de outro dia. Deus te abençoe por tudo quanto fales, para extinguir tristezas, dores, males, que se amontoam na penúria imensa. Deus te abençoe, porém, com mais ternura, a presença da paz e da ventura, de todo amor que deis sem recompensa. Então fica essa linda poesia para nossa reflexão. E nós podemos, nesse momento, fechar os nossos olhos, nos colocar numa posição confortável, respirar bem profundamente. A gente pode ir repetindo esse processo de respiração, acalmando a nossa mente, serenando o nosso coração e elevando o nosso pensamento ao alto. Nós agradecemos a Deus pelo dom da vida, pela oportunidade de estarmos encarnados nesse planeta, passando pelas experiências que nos são necessárias para nos conduzirem ao reino divino, à morada paterna, ao reino dos céus, para nos tornarmos espíritos bem-aventurados na unidade em que Deus e os espíritos puros formam. E cada dia encarnado nesse planeta é uma nova bênção e uma nova oportunidade de aprendizado, de conscientização, de trabalho, de estudo. E somos muito gratos
a Ele por tudo isso. Agradecemos também a Jesus, nosso divino amigo e mestre, por todo o trabalho que tem para conosco, com todo auxílio, com toda a inspiração. Agradecemos aos mentores do Grupo Espírita Luz da Vida, que estão sempre apoiando cada membro dessa casa nessa laboriosa tarefa de autoconhecimento, de autorrealização, inspirando amor, caridade, fraternidade, paz no coração de todos os que frequentam essa casa. Agradecemos aos nossos mentores espirituais, que também seguem nos inspirando diariamente. E assim, em nome de todos esses citados, em nome de Maria, em nome dos Espíritos amigos, nós iniciamos a palestra de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Bom, eu esqueci de me apresentar, né? Para quem não me conhece, eu sou Luiz Felipe, eu sou de Niterói, Rio de Janeiro, sou tarefeiro do Grupo Espírita Servidores de Jesus, que fica aqui no centro de Niterói, na Rua Visconde Sepetiba, 85 e 81, se eu não me engano. São dois endereços, são duas casas, uma do lado da outra. Fica o convite para quem quiser vir aqui nos visitar. Bom, então vamos lá. Vamos falar, como eu já havia dito, sobre a lei de amor, que está no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 11, o item 8, 9 e 10. Antes da gente entrar propriamente no texto, é muito oportuno essa palestra nesse momento, porque, como a gente sabe, o mundo passa por questões bem graves, né, em relação a uma série de coisas. Muito tem se falado ultimamente sobre a guerra da Rússia contra a Ucrânia, mas a verdade é que, se a gente for pesquisar, guerras existem desde sempre. Eu não sou historiador, né, mas eu não me lembro, na história desse planeta, uma época, uma geração que não praticou a guerra, que não praticou a violência, que não praticou o ódio, que não praticou a morte. Quando a gente pensa, remete ao passado, as guerras existem desde sempre. Guerras ditas santas, guerras religiosas, guerras econômicas, políticas, guerras em relação à raça. Então, desde sempre, há guerras nesse planeta. Há violência, há egoísmo, há mortes, há tragédias. Esse momento talvez nos choque mais, né, por conta da mídia e de estar expoente, assim, o caso da Rússia com a Ucrânia. A Rússia tem armas nucleares, né, ameaça o tempo todo, né, os países da OTAN, que também têm armas nucleares, e aí a gente fica um pouco apreensivo em relação a uma guerra nuclear, que nós sabemos bem que seria um grande prejuízo para a nossa humanidade na questão evolutiva do nosso planeta e das individualidades que vivem aqui, que no caso somos nós outros, né? E aí, falar de amor nesse momento é muito importante, porque é um momento de transição planetária, como a gente bem sabe, né? Há estudos muito interessantes, eu indico para vocês um que me elucidou muito, que é do Luiz Hu Rivas. Luiz Hu é aquele simpático rapaz peruano, mas que mora aqui no Brasil já há bastante tempo, que junto com Maurício de Souza
a Warner Bros. E outras, né, grandes empresas, fez os quadrinhos espíritas da Turma da Mônica, do Scooby-Doo e outros personagens, né? Quem é pai e mãe espírita com certeza conhece essa coleção. Mas o Luiz Hu também tem uma outra coleção, que seria para o público adulto, que é o Transição Fácil, né? São fascículos, folhetos, né? Acho que não podemos nem chamar de livro, porque tem poucas páginas, mas que tem um conteúdo assim tão rico, tão precioso, tão didático, falando sobre determinados assuntos, e um deles é sobre a transição planetária, que é chamado Transição Fácil. E ali o Luiz Hu, com muita propriedade, né, embasado em obras como A Caminho da Luz, do Espírito Emmanuel, o Apocalipse, que está na Bíblia, e outras obras mais, do Divaldo, ele chega a uma conclusão muito interessante, depois de uma análise longa dos ciclos que o Emmanuel fala no livro A Caminho da Luz, né, os ciclos evolutivos do planeta, e ele chega à conclusão que nós estamos nas últimas 3 décadas aí para finalizar um ciclo, né, que foi predito por muitas religiões, por muitos pensadores, né, aquele famoso fim dos tempos que muitos dizem por aí, mas que a gente sabe que não vai ser um fim, vamos dizer propriamente dito, né, um término da vida do planeta, mas sim o fim de um grande ciclo, que é um ciclo que sucede, vamos dizer assim, raças, que é dado a cada 28 mil anos. Nós estamos no finalzinho desse ciclo e a raça Homo sapiens vai dar lugar a uma nova espécie que provavelmente já está andando por aí, né, e a gente nem sabe, que vai ser um homem, vamos dizer assim, do terceiro milênio, como diz o filósofo italiano que nós também gostamos muito, Pietro Baldi. É o homem, o ser humano, o homem e a mulher do terceiro milênio, que serão aqueles que se enquadrarão dentro da lei de amor. Serão aqueles que serão justos, honestos, amorosos, fraternos, caridosos, que respeitarão as individualidades, que realmente cumprirão o mandamento de amar ao próximo como a si mesmo. E além, amar uns aos outros como Jesus nos amou, né? O 11º mandamento que Jesus deixou para nós. Então, falar de amor nesse momento é de suma importância. E aí, de cara, a gente percebe que o amor, como vai dizer Lázaro aqui logo no item 8, o amor, ele coloca o amor como um sentimento, mas o amor ele é mais que um sentimento. O amor é uma lei, como diz aqui, né? A lei do amor. Como diz também no Livro dos Espíritos, no 3º livro, né? A lei de justiça, amor e caridade. Então, justiça, amor e caridade andam, vamos dizer assim, de mãos dadas. E aí, ele vai falar um pouco sobre o amor como um sentimento. E vai dizer que a doutrina de Jesus, né, os ensinamentos de Jesus, elevaram o amor a um novo patamar. Porque o amor como lei, e assim como todas as leis do planeta, né, as leis divinas, vamos dizer assim, que regem esse planeta, ou que regem o universo, elas se adaptam aos diferentes níveis. E isso é uma questão muito interessante. O Emmanuel e o André Luiz, eu não me recordo agora a referência, mas eles têm falas que nos mostram que a lei de Deus ela se adapta aos diferentes níveis. Então eles dão um exemplo, o Emmanuel dá um exemplo da própria lei de amor, né? Então assim, o amor no mineral, ele é a atração
talvez do núcleo do átomo ali, que faça essa coesão atômica, né? A gente sabe que o universo, pela ciência nossa, é regido por 4 forças básicas, né? A força nuclear forte, a força nuclear fraca, a gravidade e o eletromagnetismo, né? São 4 forças básicas do universo, segundo os nossos cientistas. Os átomos usam da força nuclear para manter essa coesão. Eu não me lembro agora, né? Não sou dessa área da física, só sou curioso, se é a forte ou se é a fraca. Né? Os universitários me ajudem aí. Mas eu sei que é a força nuclear que mantém o átomo coeso. E aí o Emmanuel não usa, claro, né, essa palavra, essa expressão, esse termo científico, mas ele dá a entender isso, que a gente poderia dizer então que essa força nuclear, ou a forte ou a fraca, que eu não me lembro agora, que mantém os átomos coesos, ela seria o amor no nível mineral. Já no nível vegetal, o amor talvez seja aquele cuidado que a planta tem com a sua flor, que vira um fruto, né? E aí envolve a semente num fruto, até que ela despeja aquele fruto na natureza, né? Ou seja, para o consumo de um ser, animal, humano, né? Ou mesmo que deposite no solo e vai enriquecer o solo com nutrientes, vai germinar uma nova semente ali, uma nova árvore, né? Uma nova planta, que dará origem a uma outra e assim por diante, né? Então esse cuidado ali seria o amor no nível vegetal. Já no nível animal, a gente vê o amor no cuidado, né? No relacionamento entre os grupos, né? E aí a gente pode dar aqui vários exemplos, desde os menores, né? As formigas, por exemplo, as abelhas que cuidam umas das outras, né? Que tem toda uma sociedade muito organizada, talvez mais organizada do que a nossa, né? E tem esse cuidado, esse carinho, né? Passando pelas mais determinadas espécies, e a gente vai ver no mamífero, talvez, né? Um cuidado maior de uma mãe com um filho, né? Onde ela vai, quem já teve um gatinho, um cachorrinho que deu uma cria em casa, né? Vai ver como que há um amor, talvez ainda instintivo, né? Mas que não deixa de ser um amor, aonde aquele animalzinho vai lamber, né? Vai cuidar, limpar aquela sua cria, né? Vai amamentar e vai cuidar dele até que ele tenha uma idade suficiente para se virar com as suas próprias pernas, né? Então, por mais que às vezes a gente vê, né, uma mãe abandonando filhotes relativamente cedo, né? Existe ali um cuidado, um carinho inicial na grande parte das espécies. E aí, já no ser humano, e aí é isso que o Lázaro fala aqui logo no início do item 8, né? O amor, ele ainda no início da fase humana, ele ainda é um pouco animalesco, vamos dizer assim. Ele ainda segue aquele caminho um pouco mais bruto, menos refinado, mais voltado para os instintos do que propriamente para esse sentimento nobre, puro, que é o amor. E aí ele fala, né, que Jesus vem elevar os instintos à altura do sentimento, né, e que esse progresso ele precisa ser feito. E aí hoje a gente desenvolveu, vamos dizer assim, como seres humanos, uma espécie de amor, mas que ainda não é aquele sentimento por excelência, né? Ainda é um amor que é voltado de interesses, né? Ainda é um amor que não é incondicional. Como diz Paulo lá na carta aos Coríntios, quando ele fala do amor, para mim, na nossa opinião, a mais bela narrativa sobre o amor está naquela carta, né? Que virou até uma letra lá da Legião Urbana, né? Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, sem amor eu nada seria, né? E ali ele vai descrevendo, né?
Então ali ele descreve a pureza do amor desinteressado, realmente desinteressado, né? Porque o nosso amor sempre impõe condições, né? Numa relação conjugal, a gente vai sempre dizer, né? Eu te amo, mas você precisa atender essa e essa necessidade. Se você não atender essas necessidades, meu amor por você acaba, né? Então não é amor nesse sentido mais amplo e mais puro que a gente está falando, né? É uma espécie de paixão, comprometimento afetivo, né? A gente pode dar vários nomes, mas que não é o amor no sentido em que Jesus trouxe para nós. E ainda assim, em outras relações, como de amizade, né? Como de filhos e pais, né? A gente tem sempre condições, vamos dizer assim, dentro dos nossos relacionamentos. Não que a gente não deva, né, manter o respeito, manter a ordem, mas o amor tudo pode, tudo sofre, né, como diz lá Paulo de Tarso, tudo supera. E nós estamos caminhando para esse nível, né? É importante que a gente caminhe para esse nível de amor. A gente falou da guerra lá no início, e eu sempre faço essa reflexão, né? O quanto realmente a gente se importa uns com os outros, né? A gente às vezes fica chocado com, por exemplo, né, com essa questão que está acontecendo, e aí a maioria de nós, e eu me incluo nisso, né, a gente não pensa tanto assim num primeiro momento, né? Nossa, coitado daquele povo ucraniano, do povo russo, né, dos soldados ucranianos, dos soldados russos, da população ucraniana que está sofrendo, que está, né, inocentes, morrendo e tudo mais. A gente normalmente pensa assim, poxa, está tendo uma guerra, tomara que ela não chegue aqui em mim, né? E a gente tem até uma certa compaixão, né, em relação àquelas pessoas lá, mas a gente vive a nossa vida, né? A gente levanta, trabalha, come, toma banho, né? E aí no momento de noite que a gente liga a TV ou que a gente vê uma notícia no celular, a gente fica, poxa, pobre daqueles coitados lá, né? Mas não é um interesse real, né, naquelas pessoas. Assim como se acontece alguma coisa com um familiar nosso, a gente fica desesperado. Quando acontece com um familiar do outro, a gente fica assim, até, né, um pouco consternado ali, fica um pouco abalado, mas vida que segue, né? Se é com o nosso filho, com a nossa mãe, né, com o nosso irmão, a gente muitas vezes não consegue nem dormir, não consegue trabalhar, não consegue, né, chora bastante, fica muito triste, angustiado, né, aquela coisa no peito. Então a gente ainda não atingiu esse nível, né? Não estou dizendo aqui que a gente tem que ter essa preocupação com todas as pessoas do mundo, porque também senão a gente não consegue viver. Mas o que eu quero dizer é que mesmo nós seres humanos ainda não elevamos o amor a esse nível que está por ser alcançado por nós, que é um nível maior, né? Um nível realmente de desinteresse e de preocupação com os outros, né? Os outros que vivem à nossa volta. E aí, o Lázaro, né, diz aqui que esses instintos que são os germes, vamos dizer assim, né, desse amor, eles precisam ser sufocados, né? Eu não sei se essa é a melhor palavra, ele usa sufocado, mas a gente precisa refletir sobre esses instintos, a gente precisa refletir sobre as nossas atitudes, sobre os nossos pensamentos, sobre os nossos sentimentos em relação a nós próprios, em relação ao outro, para que a gente possa, vamos dizer assim, realmente elevar, né? Elevar esses instintos à maneira de sentimento, né? Elevar esses instintos a serem realmente sentimentos nobres e puros, a serem amor. E a gente vai ver que o amor, ele é muito mais do que lei, do que sentimento.
Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. E aí, no item 9, o Fenelon, ele traz uma frase assim, que para mim é uma das mais interessantes, né, desse subtítulozinho aqui, né, a lei do amor. Que ele diz assim: para praticar a lei do amor, tal como Deus o entende, é preciso que chegueis passo a passo a amar a todos os vossos irmãos indistintamente. A tarefa é longa e difícil, mas será realizada. Deus o quer, e a lei de amor constitui o primeiro e mais importante preceito da vossa nova doutrina, o Espiritismo, porque é ela que um dia matará o egoísmo, seja qual for a forma sob a qual ela se apresente, visto que além do egoísmo pessoal, há também o egoísmo de família, de casta, de nacionalidade. Disse Jesus: amai o vosso próximo como a vós mesmos. E é muito interessante isso que ele fala logo no início, né? Para praticar a lei de amor, né? Ou seja, não é praticar como um exercício, né? Mas é para colocar a lei de amor em prática, como Deus entende essa lei. É preciso que a gente ame a todos os nossos irmãos indistintamente. Isso é muito interessante, porque em geral quando a gente ouve isso, a gente pensa nos seres humanos, né? Pensa que um ser humano, para praticar a lei de amor, ele deve amar, né, ser caridoso, respeitoso, fraterno com outro ser humano, e que isso é suficiente para realizar a lei de amor. Mas uma ideia que cada vez mais cresce dentro e fora do movimento espírita é que, na verdade, todos irmãos, toda vez que a gente vê todos, né, irmãos, a gente pode entender que são todos os seres da natureza, porque tudo que existe na natureza é filho de Deus, né? O instrutor Aulus, no livro Nos Domínios da Mediunidade, ele tem um discurso, e que no meio desse discurso ele fala assim: tudo é espírito no santuário da natureza. Por que tudo é espírito no santuário da natureza? Porque toda a realidade que a gente conhece, ela é feita por espíritos em determinadas fases evolutivas. A evolução, como estava na questão 540 do Livro dos Espíritos, não se dá do átomo ao arcanjo. Então, se toda a realidade desse nosso universo é formada por átomos, tudo é formado por espíritos, né? Porque a gente poderia dizer que os átomos são espíritos em desenvolvimento ainda muito inicial, né? Ainda sem uma consciência estabelecida, né? Apenas um movimento, né? O átomo, a única coisa que ele tem é o movimento dos elétrons, né? As aglutinações em moléculas, né? E isso aí é o início, vamos dizer assim, do princípio inteligente iniciando a sua jornada. Os vegetais são espíritos, já numa fase de vida orgânica, né? Diferente do átomo, que não tem uma vida orgânica ainda. Os animais são espíritos, os seres humanos são espíritos, e por aí vai. Então tudo é espírito no santuário da natureza. Então logo, todas as coisas que existem são irmãs nossas. E aí o respeito, né, que a gente precisa ter, e o amor, né, como o Fenelon fala aqui, que a gente precisa praticar a todos os nossos irmãos indistintamente, né, não só amando os nossos semelhantes, aí, entre aspas, né, os seres humanos, mas amando também os animais, amando também a natureza, com toda a sua flora, com todos os seus ecossistemas, as suas complexidades, respeitando, né, os espaços da natureza,
coisa que nós, seres humanos, não fazemos, né? Nós poluímos os mares, nós poluímos os oceanos, nós matamos os animais numa escala assim colossal, né? Tanto para nos alimentarmos, quanto para caça, enfim, e outros tipos de barbaridades. Nós desrespeitamos os ecossistemas, né? Nós devastamos os ecossistemas, né? Como a Amazônia, que vem sendo desmatada cada vez mais, como o Cerrado, como a Mata Atlântica, né? Isso falando aqui dos biomas brasileiros, né? E no mundo afora isso acontece também nos mais diferentes tipos de ecossistemas. Então, há realmente uma falta de amor, vamos dizer assim, para esses outros irmãos que compartilham a vida conosco, né? Afinal, a terra não é nossa, né? A terra é de Deus, governada por Jesus. Nós somos inquilinos, vamos dizer assim, daqueles mais baderneiros, né? Daqueles que fazem bagunça, que colocam música alta, que jogam lixo para tudo quanto é lugar, né? Destroem o apartamento todo. Infelizmente, hoje nós somos assim. Então, nós precisamos refletir sobre isso e estender as nossas considerações morais, de afeto, de carinho, de respeito, de cuidado, também para as outras espécies que convivem conosco, que dividem a vida aqui no planeta, né? O ser humano, falando em reino animal, não vou nem entrar no vegetal, porque eu nem sei desses dados, mas o ser humano é uma espécie entre outras 8 milhões, se eu não me engano, de espécies de animais que vivem nesse planeta. Então, só porque nós temos uma inteligência mais apurada, uma capacidade de raciocínio mais complexa, a gente pode subordinar, maltratar as outras espécies, né? A gente precisa refletir sobre isso. Isso está dentro da lei de amor, né? Se a gente quiser praticar como Deus entende essa lei de amor, como Jesus entende essa lei de amor, a gente precisa praticar também essa lei de amor para os outros seres. E aí a gente vai amar, né, o próximo como a nós mesmos. Porque o próximo, o todos, são todos os seres. Não são só os seres humanos, né? E aí, como ele fala aqui, né, com isso, os efeitos da lei de amor implantada num local, num planeta, vamos dizer assim, né, vai trazer benefícios, vamos dizer assim, para a vida no planeta que são incomensuráveis, né? Imagina uma vida onde todos os seres, humanos e não humanos, sejam respeitados, sejam cuidados, não sejam explorados, né? Que realmente todos tenham um espaço, independente da sua espécie, né? Independente se tem 4 patas ou se tem 2 pernas, se é preto ou se é branco, se é assim ou se é assado, se tem chifre ou se não tem, né? Se voa ou se caminha, né? Se nada ou se corre, né? E aí sim, quando todos os seres tiverem as mesmas oportunidades, os mesmos cuidados, aí a lei de amor estará, vamos dizer assim, 100% implantada nesse planeta. E aí, isso depende de nós, né? Não adianta a gente falar de amor e jogar essa responsabilidade para governantes, para pessoas mais poderosas, para o vizinho, os familiares, né? Isso é uma responsabilidade nossa. Desde já nós podemos fazer a nossa parte, né? Fazendo a nossa parte em relação aos outros, né? Amando os seres humanos, amando os animais, amando os vegetais, respeitando a natureza, né? Respeitando todas as coisas que estão à nossa volta e também, não menos importante, respeitando e amando a nós próprios, né? Porque
amar ao outro como a gente se ama, já diz, já deixa como preceito que a gente precisa se amar. A gente precisa olhar para dentro de nós, ter um carinho para conosco, ter um respeito para conosco, ter um cuidado realmente, um cuidado que eu digo não só físico, né, de cuidados físicos, mas um cuidado, principalmente com a nossa parte psíquica, né, com os nossos pensamentos, com as nossas falas, com as nossas ações, buscar refletir sobre a nossa vida, né, se for necessário com ajuda profissional, que é muito importante, né, a gente tem-se uma ideia equivocada de que psicologia é para maluco, né? É para doido, é para quem tem problemas, mas todos nós podemos procurar um profissional para nos ajudar a crescer, né? A sermos mais fortes psicologicamente, a lidarmos melhor no dia a dia conosco, com as pessoas à nossa volta. Então, é uma tarefa, né? É uma tarefa que não é fácil, como o Fernando fala aqui, né? Não é uma tarefa fácil. Ninguém falou que ia ser também, né? O próprio Jesus disse isso várias vezes, mas é uma tarefa que é necessária ser feita se a gente quiser atingir esse mundo de regeneração que está batendo na nossa porta. Já no item 10, o Sanson, que é um ex-membro da Sociedade Espírita, né? Ele fez parte da Sociedade Espírita, desencarnou e trouxe essa mensagem em 1863. Ele fala uma coisa muito interessante. Ele começa já logo falando assim: amai muito a fim de ser desamado. Isso é uma questão muito interessante, né? Isso está lá na oração de Francisco de Assis, que não é de Francisco de Assis, como a gente bem sabe, né? Tem um outro autor dessa oração, mas que eu acho que representa muito bem o pensamento de Francisco de Assis, o pensamento de Jesus, né? Que diz que é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, né? E é amando que se é amado, a gente poderia dizer. Isso é interessante porque se enquadra num aspecto da lei de Deus que esse filósofo italiano que eu mencionei, Pietro Baldi, ele explica isso muito bem, né? Tem um livro dedicado a isso, tem 2 livros na verdade, mas um em especial é muito, muito bom porque ele é de uma linguagem muito fácil, muito simples, muito acessível. Eu recomendo muito a todos vocês. Se chama o livro A Lei de Deus, de Pietro Baldi. Esse livro ele vai explicar alguns mecanismos de funcionamento dessa lei de Deus, e um deles, que eu acho que fez muita diferença na minha vida, a compreensão mais profunda dessa ideia, se resume nisso que o Sansão está falando aqui, que quando a gente faz o bem, a gente faz a si mesmo. Quando a gente faz o mal, a gente faz a si mesmo. Então a lei ela tem um mecanismo em que todas as nossas atitudes elas voltam para nós de alguma maneira. Então quando eu faço o bem a alguém, é fatal, vamos dizer assim, que esse bem retorne a mim em algum momento da minha jornada, da minha existência. É claro que eu não estou dizendo aqui que a gente faça o bem porque esse bem vai nos garantir o retorno, né? Não é isso. Porque o bem ele é desinteressado, né? O amor ele é desinteressado. A gente vai fazer não porque a gente espera nada em troca, mas porque a gente compreendeu que essa é a lei da vida, né? A fraternidade, o amor, a união, o respeito é a lei da vida. Quem ignora as leis da vida, as leis de Deus, sofre. Sofre não porque Deus quer que sofra, mas porque como tem essa questão cíclica, quem faz o mal a alguém faz o mal a si mesmo, né? E pela
lei de causa e efeito, né, ação e reação, ele vai receber isso de volta para ele com a mesma intensidade no sentido contrário, né? Vai voltar para ele. Então, aquela pessoa que faz o mal a alguém, né, conscientemente daquele mal, né, as pessoas que roubam, que prejudicam, que, enfim, né, e mais outras coisas que acontecem aos montes no nosso planeta, infelizmente, ela vai lidar com isso tudo de volta para ela em algum momento. Não porque Deus é vingativo, mal ou qualquer coisa do tipo, mas porque essa experiência vai fazer com que ela aprenda, né? Então, um exemplo banal, assim, se eu mato alguém numa vida, né, por um motivo torpe e tudo mais, né, alguém ou alguém, né, ou mais de uma pessoa, pode ser que essa morte volte para mim de alguma maneira, para que eu aprenda a dar valor à vida, né? Então, se eu fui uma pessoa com dinheiro e usufrui mal daquele dinheiro, né, passando a perna nos outros e, enfim, prejudicando as pessoas, eu posso nascer pobre, que é para eu aprender a dar valor ao dinheiro, né? ao valor real que o dinheiro merece, né? Então, assim, eu posso fazer diferente? Posso, só através da lei do amor, né? Existem muitos casos de que uma pessoa, ela mata numa vida e na outra ela vem médico para salvar vidas, né? Mas isso exige uma compreensão por parte do espírito para que ele possa restituir, vamos dizer assim, à vida o que ele tirou, né? Então, um mal rico, ele pode vir rico novamente, ser uma pessoa super caridosa, com instituições de caridade espalhadas por aí? Pode, mas isso precisa que esse espírito tenha tido uma compreensão grande dessas questões, ou no final da sua vida como mal rico, ou no plano espiritual, para que ele não venha a falhar de novo, né? Não é essa a intenção do plano espiritual, né? Então vamos botar ele rico, sabendo que ele vai fazer as mesmas coisas outra vez, vai jogar uma encarnação fora, né? Então, se for melhor para aquele ser passar por privações para que ele dê valor, ele vai passar. Se ele conseguir fazer isso antes, ele pode, de repente, nascer rico novamente e restituir à vida aquilo que ele tirou, né? Então, o que eu estou querendo dizer é que tudo aquilo que a gente faz externamente a nós, retorna a nós, né? Seja de uma maneira, seja de outra. Então, quando a gente ama dessa forma desinteressada, né? Quando a gente distribui um pouco de nós para os outros, né? Através do amor, e isso não necessariamente é aquela caridade que nós espíritos até praticamos bastante, né? De levar uma sopa, uma comida, né? É além disso, porque o Emmanuel ele fala uma coisa muito interessante, está no livro Fonte Viva, a lição 100 e alguma coisa, depois eu vou ver aqui com calma. Nessa lição do Fonte Viva se chama Caridade Essencial. Se for pelo título, lá no Fonte Viva vocês conseguem achar. Nessa lição, o Emmanuel fala que, né, essa caridade externa de dar remédio, dar apoio, dar comida, dar uma coberta, dar uma roupa, né, essa coisa de, vamos dizer assim, amenizar aquele sofrimento material das pessoas, ela é excelente, ela é necessária, né? Que bom que a gente pratica, mas que a caridade verdadeira, a caridade essencial, como ele chama, ela está para além disso, e ela está em respeitar os outros, respeitar a nós próprios, amar os outros e amar a nós próprios, né? Porque assim, não é que não adiante nada, adianta alguma coisa, ele até fala isso na página, mas qual é o proveito, por exemplo,
de eu levar uma sopa aos irmãos que estão na rua, né, os irmãos em situação de rua, ou irmãos em situações vulneráveis, e aí chegar em casa e ser aquele tirano do lar que briga, que discute com todo mundo, estressadíssimo, estressado no trânsito, que xinga os outros no trânsito. Sabe, adianta alguma coisa? Meu irmão, eu falo isso, adianta. Tá lá, tá fazendo o seu pouquinho de bem. Mas não está atingindo o real objetivo da caridade, que é a transformação pessoal. Então, se eu sou uma pessoa que faço um trabalho social, qualquer que for, mas eu não tenho uma transformação pessoal, talvez aquilo não esteja adiantando tanto quanto poderia estar se houvesse essa transformação pessoal. É mais ou menos isso que ele fala. Porque reconhece o verdadeiro espírita, Kardec diz, pela sua transformação moral, pelos esforços que faz para domar as suas más inclinações. Então, se a gente não faz esse esforço para domar as más inclinações, né, que esse domar, na verdade, seria o transmutar, né, essas más inclinações em boas inclinações, a gente avança pouco no que realmente importa, né? Então, a caridade essencial, ela se resume em fazer a caridade aos outros, mas fazer a si próprio também, ser caridoso consigo, né? Então, isso que o Sansão está falando aqui, de amar muito a fim de ser amado, é uma total realidade dentro da lei do amor, dentro da lei de Deus, né? Porque quanto mais a gente amar os outros, quanto mais a gente amar a si, mais envolvidos nesse amor a gente vai estar. E aí é onde que eu queria chegar, e trazer para vocês que o amor, ele é muito mais que um sentimento, né? Como a gente falou, como o próprio Lázaro fala lá no início. Deixa eu só beber uma aguinha. Então, o próprio Lázaro fala lá no item 8, né, do amor como um sentimento. Mas o amor, ele está para além de um sentimento. Quer ver por que ele está além de um sentimento? No livro Evolução dos Mundos, no capítulo 1, logo no iníciozinho do livro, as primeiras frases, o André Luiz vai falar assim: o fluido cósmico é o plasma divino, hausto do Criador, né? Hausto é o hálito, né, do Criador, ou força nervosa do todo sábio, né? E ele fala assim: nesse elemento primordial vivem e vibram mundos e sóis, né? Ele completa lá agora caminhando, como peixes no oceano. Então a gente está mergulhado dentro desse fluido cósmico, como peixes estão no oceano. Nós, todo o universo, né? E aí no Pensamento e Vida, no livro do Emmanuel, fantástico esse livro, no capítulo 30, o Emmanuel vai dizer assim, ó, olha a palavra que ele usa, a mesma que o André Luiz, né? O André Luiz fala, o fluido universal é o plasma divino. O Emmanuel diz: plasma divino com que Deus envolve tudo que é criado, né? Estamos mergulhados. O amor é o hálito, olha, né? O hausto, o hálito, ele usa praticamente a mesma frase que o André Luiz. É o hálito dele mesmo penetrando o universo. Então, por analogia, a gente pode entender que o amor é o fluido cósmico universal. Porque se o fluido cósmico é o plasma divino, e o Emmanuel fala que o plasma divino é o amor, logo, amor e fluido cósmico são a mesma coisa. Então, o amor, ele tem uma unidade incrível, que ele é, ao mesmo tempo, um sentimento, uma lei, um fluido, vamos dizer assim, né? Uma substância,
ao mesmo tempo, né? E aí que está a unidade divina, né? Que consegue fazer coisas diferentes com uma coisa só, né? Lá na questão 1009 do Livro dos Espíritos, o Paulo de Tarso fala assim: gravitar para a unidade divina, tal é o fim da humanidade, né? Ou seja, nosso objetivo é gravitar para essa unidade divina, é nos dirigir, né? O gravitar aqui, que eu entendo, é de se aproximar, né? Né? O que a gravidade faz, né? A Terra está me faltou a palavra agora, mas em translação, né? Porque ela está presa à gravidade do Sol, então ela fica ali girando em torno do Sol, né? Então gravitar para a unidade divina é gravitar em torno de Deus, né? É andar em torno de Deus, né? É estar próximo a Deus, que é uma unidade, né? Deus e os espíritos puros formam uma imensa unidade, né? Jesus afirma isso quando ele diz: eu e o Pai somos um, né? Quando ele diz para Filipe, se eu não me engano, né? Quando ele fala assim: Senhor, mostra-nos o Pai. Aí Jesus fala assim: ué, Filipe, eu estou com você há todos esses anos e você ainda não viu o Pai? Quem vê a mim, vê o Pai. Porque os espíritos puros são representantes diretos de Deus. Eles espelham Deus em toda a sua grandeza. E aí, claro, espelham o amor de Deus em toda a sua grandeza. Então, o amor, ele é uma substância, uma lei e um sentimento, né? Aonde a gente consegue dar para o outro, né? Quando eu digo para alguém que eu amo aquela pessoa, eu não estou só falando palavras, né? Eu posso fazer, mas eu digo assim, quando é real e sincero, eu não digo só palavras, né? Eu estou dando para aquela pessoa a melhor parte de mim, né? Quando eu digo eu te amo, deveria ser assim, né? Eu estou dizendo que a gente vai superar tudo, a gente vai passar tudo, né? A gente vai transcender tudo junto, porque eu te amo, porque eu tenho um real interesse em você, porque eu quero ser feliz ao seu lado, né? E a gente pode estar falando de relacionamento conjugal, de pai e filho, de amizade, de conhecidos, né? E de desconhecidos, porque a gente vai precisar adentrar esse campo em que o amor que eu tenho pelo outro, independente de qual seja, inclusive, né, como a gente falou, animais não humanos, ecossistemas, natureza, a gente vai precisar ter para com eles o amor que a gente devota para aquela pessoa que a gente mais tem afeição nessa vida. Vou fazer um exercício aqui interessante, né? Para nesse momento e pensa: quem é a pessoa que eu mais amo nessa vida? A ou as, né? Qual é aquela pessoa que eu tenho mais, que eu me devoto mais, que eu me entrego mais, que se aquela pessoa sair da minha vida, ela vai fazer uma falta assim gigantesca, né? É meu marido, é minha esposa, é meu filho, minha filha, minha mãe, é meu pai, é minha irmã, meu irmão, enfim, né? Meu colega, minha melhor amiga, meu melhor amigo. Quem é aquela pessoa que a gente pensa assim: essa pessoa eu posso contar, essa pessoa eu daria tudo, daria minha vida por ela, né? Aí a gente pensa: é fulano de tal, é fulana de tal. Esse devotamento, esse amor, essa abnegação que a gente tem para com essa pessoa deverá ser, no futuro não tão distante assim, a que a gente
vai ter por todas as pessoas e por todos os seres desse planeta. Assim como Jesus ama indistintamente todos nós. Assim como Deus ama indistintamente todos nós. Não faz acepção de pessoas, né? Ah, essa aqui eu gosto, essa aqui não. Essa aqui eu daria tudo, aquela ali eu não daria nada. A gente vai precisar caminhar para esse estágio e para isso a gente vai precisar treinar, vamos dizer assim, né? A gente vai precisar praticar esse amor até que isso se torne um hábito, um instinto, vamos dizer assim, né? Como era de Jesus. Será que a gente consegue pensar em Jesus não amando alguém? Em alguém vindo pedir ajuda para Jesus e Jesus fala assim: olha, você, por favor, nem fala comigo, né? Nem chega perto de mim. Não tem como a gente imaginar isso, né? Então podia ser o rico avarento, como era lá Zaqueu, né? Podia ser o rico avarento, poderia ser o pobre miserável, podia ser o coxo, o paralítico, o leproso, podia ser a prostituta, podia ser o centurião, o servo do centurião, né? Criança, adulto, velho, não importa. Jesus, pelas narrativas bíblicas e por todas as histórias que a gente tem dele na doutrina espírita, Jesus sempre atendeu a todos prontamente, sem fazer qualquer discriminação. Não importa quem é, não importa porque está ali. Se está ali, ele vai ajudar. Porque ele ama indistintamente todos os seres desse planeta. E é da lei que a gente caminha para isso. Então, o exercício lá, a tarefa lá da sopa, por exemplo, é um grande exercício nesse sentido, né? Eu já tive a oportunidade de participar por muitos anos de distribuição de sopa no Grupo Espírito Servidor de Jesus, e que aprendizado que eu tive ali, né? Hoje eu não participo por falta de tempo, tenho muita vontade de retornar, porque é muito valioso, né? A gente, vamos dizer assim, se colocar nessa posição de doador, né? Mesmo que num primeiro momento tenha interesses por trás, né? Mesmo que lá no fundo a gente está pensando naquele bônus hora que vai garantir para nós um terreninho lá em nosso lar, é uma prática que vai nos libertar em algum momento desse amor ainda egoísta, né, exclusivista, para esse amor verdadeiro, real, desinteressado que nós queremos atingir. Então, nesses momentos de tanto ódio, né, de tantas guerras, porque não tem só a guerra da Ucrânia e da Rússia, né? Tem outras tantas guerras acontecendo na África, na Palestina, né, no Oriente Médio, enfim, né? Fora as guerras internas, né? As guerras civis aí, né? Que a gente tem nos países, nosso próprio Brasil, que é uma guerra imensa contra tráfico, contra milícia, contra... né? Morrem diariamente várias pessoas por conta dessas coisas. Então, mais do que nunca, o nosso mundo, o nosso planeta, precisa de amor espalhado por aí, né? Então, que sejamos amor por aí, fazendo a diferença nesse mundo de tanto sofrimento, de tanto caos, de tanta tragédia, para que a gente possa somar e não subtrair, né? Que a gente possa somar para multiplicar, para dividir, mas nunca para subtrair. Então era esse estudo que eu gostaria de fazer com vocês. Agradeço mais uma vez a presença de todos que ficaram por aqui nos assistindo. Agradeço mais uma vez a direção do Grupo Espírita Luz da Vida, todos os amigos queridos aí de Maricá. E para a gente encerrar, vamos fazer uma prece? Então, mais uma vez, eu convido vocês a fecharem os olhos. E nós te agradecemos, Senhor Jesus,
por esses momentos de reflexão, por esses momentos agradáveis em que, nos munindo da palavra dos Espíritos, que deixaram suas mensagens para nós na codificação espírita, as mensagens bíblicas, as mensagens de outros espíritos que vieram após Kardec. Nós somos muito gratos a todos eles. Rogamos a Ti, Senhor, nos inspire cada vez mais para que o amor em nós cresça sem precedentes, para que possamos amar a todos indistintamente, para que possamos amar a nós próprios, para que possamos praticar em profundidade a lei do amor. Aproveitamos esse momento para vibrar, Senhor, vibrar amor, vibrar paz por toda a nossa humanidade, por todos os países, por todos os governantes que governam as nações, por todas as pessoas que vivem no planeta Terra, em especial aquelas pessoas vulneráveis que se encontram em situações de risco, seja pela guerra, seja pela miséria, seja pela fome, seja pela dor que estejam sentindo. Que esses momentos aqui, em união, possam levar um pouco de paz, de luz, de serenidade e principalmente de apoio material a essas pessoas que sofrem. Então, assim, em seu nome, Jesus, em nome de Maria, nossa Mãe, em nome de força e alegria, a sua morada. Graças a Deus. Sou o que vai para a luta com armas em punho, então é isso. Mas que só ferem o escudo do orgulho, do egoísmo e da vaidade. Sou a luz, sou o amor, sou o que leva a paz ao mundo, sou o caminho, sei onde vou, sou o que leva a cura ao mundo, sou a esperança que estanca o choro nos presídios, o carinho que chega aos velhos nos asilos, o prato de sopa aos milhões de famintos. Sou o que tira a pedra em seu coração,